Alô, amigos, professor Alceu Totti. Vamos a mais uma questão para encerrar cálculo estequiométrico. A cebola, ao ser cortada, desprende SO2, que, em contato com o ar atmosférico, se transforma em SO3. Esse gás, em contato com os óleos, com a água dos óleos, transforma-se em ácido sulfúrico, causando grande dor e, consequentemente, lágrimas. Essas reações pedem para serem transformadas, os fenômenos pedem para serem transformados em equações, e pede-se também a massa do ácido e o volume de oxigênio. Então, é mais um problema que nós vamos então fazer agora, nesta aula que é 180.10. Espero que você esteja gostando para teu próprio benefício de agora e do futuro. Vamos desenvolver bem esses neurônios. As sinapses têm que ser muito bem feitas para você alcançar os seus objetivos. Então, resumindo a conversa, a cebola, ao ser cortada, desprende SO2, que em contato com o ar transforma-se em SO3. Dúvida cruel! Se nós temos a substância SO2, que está saindo da cebola sendo descascada e vai se transformar no gás SO3, do qual, analisando aquele capítulo de oxidorredução que você tem lá atrás e que está explicado na aula 122.3, você que tem o oxigênio fixo com carga -2, aqui tu tem o enxofre com carga +4, passando de +4, 6 negativo, passando de +4 para +6, tu tem uma oxidação. A oxidação é feita com quem descascou a cebola e os teus olhos estão aqui em cima. Na volatilização desse gás, vai encontrar quem para sofrer alteração? Vai só encontrar oxigênio do ar. Aí sim, pegando um oxigênio a mais, com meia molécula, SO2 com +1 dá O3, com essa oxidação eu tenho a passagem para o trióxido de enxofre. Detalhe, você está com a cebola sendo descascada no caminho para os olhos. Por quê? Como nós vimos, esse gás trióxido de enxofre, em contato com a água dos olhos, se transforma em ácido sulfúrico. Claro, você tem que dominar as fórmulas dos compostos inorgânicos. Ácido sulfúrico é um dos mais elementares na química. Você vai decorar mesmo sem querer. Muito bem, então, onde é que está essa água? Nos olhos. Portanto, aquele gás provocado no descascar da cebola, ao subir, transforma-se em SO3, que em contato com os olhos vai dar ácido sulfúrico e, consequentemente, lágrimas. Dói pra caramba! E não adianta querer ser herói, continuar cortando a cebola. Tu tá estragando os seus olhos. Ácido nos olhos, ninguém merece. Muito bem, a equação está posta, o oxigênio da água soma esses dois, dando os 3, somando a esses 3, dando 4. Se eu agora somar membro a membro as equações, eu tenho a equação global. Qual é a equação global do fato? A equação global do fato é o SO3, o trióxido de enxofre, que foi produzido na primeira equação e consumido na segunda, matematicamente eu posso cancelar. Então, eu posso dizer que o gás produzido na cebola
em contato com oxigênio do ar, na quantidade de meio mol, e em contato com a água dos óleos na forma líquida, vai me dar ácido sulfúrico na forma aquosa, produzindo cátions H+, e produzindo aquela ardência total. Recomenda-se que, ao descascar a cebola, faça dentro d'água. Se você descascar a cebola dentro d'água, esta produção de ácido a partir do gás é feita lá embaixo e não aqui em cima nos olhos. Se você produzir o gás ao descascar a cebola aonde a cebola se encontra, tu não estará prejudicando os seus olhos. Bom, vamos dar uma interrompida para lembrar o assunto. Estamos falando de que o SO2 transformou-se em SO3, oxidação. Estamos falando que o SO3 com água dá ácido. Então, como é que tu classifica esse óxido? Tu classifica o óxido, que ao reagir com água dá ácido, você vai classificá-lo como óxido ácido. Como você classificou em óxido ácido o gás carbônico? O gás carbônico é um óxido ácido, produz ácido como produz o SO3 e reage com base como se fosse um ácido. Por isso, está aqui até agora esta aula, para você ver como essa terceira aula equivale à primeira dessa série de hoje. Muito bem, a equação está pronta, a sequência está pronta, e a segunda parte. Se a cebola produz 0,1 mol de SO2, determine a massa do ácido produzido. Então, na primeira parte da segunda questão, eu estou relacionando o SO2 que tem na cebola com o ácido que vai ser produzido pelo SO3 da sua oxidação. Bom, então, nós recomendamos muito que você saiba trabalhar com fator unitário, aonde tu tens um valor dado e através dessas sucessivas multiplicações por fatores unitários, tu chega ao valor desejado. O primeiro fator, valor desejado, é a massa do ácido, a partir de 0,1 mol de SO2. Essa é a quantidade produzida por aquela cebola. Cebola maior, cebola menor. Muito bem. Como é que de SO2 eu passo para ácido sulfúrico? De SO2 para ácido sulfúrico, eu parto de uma quantidade para uma quantidade. Então, como SO2 não me é interessante, eu vou pegar a relação molar de 1 mol de SO2, que eu quero eliminar, e vou direto para 1 mol de H2SO4. E se o que eu quero dele é massa, eu vou direto para os finalmente, que é saber o peso molecular do ácido sulfúrico. O enxofre pesa 32, o oxigênio pesa 16, 16 vezes 4, 64, soma tudo vai dar 98. Esse número, de tanto repetir, a gente sabe de cor. Muito bem. Então, a grandeza mol de ácido sulfúrico está sendo eliminada pela massa do ácido sulfúrico, porque a nossa lei qual é? De que o mol pesa uma quantidade que possui uma quantidade de moléculas se for gás. Não é o caso do ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é líquido. Então, para ele, eu não poderia falar de 22,4 litros. Bom, por isso que a pergunta foi a massa do ácido sulfúrico e não o seu volume. Para saber o volume, teria que ter a densidade. Muito bem, então, o que sobrou? Sobrou massa de ácido sulfúrico, que é o valor desejado, que será obtido a partir de 0,1
multiplicado por 1, multiplicado por 98, dividido por 1, dividido por 1. Isso vai me dar, então, quanto? 9,8 gramas de ácido sulfúrico. Tá certo? Pronto. Então, a quantidade de SO2 da cebola vai produzir 9,8 gramas de ácido sulfúrico. Se você, corajosa, bestamente falando, insistir de cortar aquela cebola, tu estará produzindo 9,8 gramas de ácido sulfúrico nos olhos. Ninguém merece. Muito bem, segunda parte da letra B. Quantos litros de O2? O O2 está aqui, ó. Então, quem que eu vou relacionar? Eu vou relacionar O2 com quem? Com ácido. Então, a relação que eu vou utilizar nessa questão é a relação de produzir uma quantidade de ácido, vai precisar de quanto de oxigênio? Então, eu estarei trabalhando com O2 e estarei trabalhando com ácido sulfúrico. O fator unitário é fantástico. Está me relacionando meio mol de O2 e 1 mol de H2SO4. Partindo da onde? Quantos litros de O2 para produzir 9,8? Para produzir 9,8, eu precisei quanto? Porque na passagem o SO2 tem que passar para SO3, aqui entra o oxigênio. Então, vamos lá. Para ter produzido 9,8 gramas de H2SO4, se o meu objetivo é vir para ter a bitia, que agora é para o lado de cá, o cipó é 1 mol para meio mol. Então, eu vou pegar a necessidade de ter 1 mol de H2SO4. Eu só posso passar de uma substância para outra com o cipó. E o cipó chama-se relação molar. É 1 mol para 1 mol. Então, eu tenho que sair de gramas e chegar em mol. Para sair de gramas e chegar em mol, basta lembrar que o mol pesa a massa molecular. E a massa molecular, vimos há pouquinho, a massa molecular do ácido sulfúrico é 9,8. Então, 9,8 não, 98. 98 gramas de ácido sulfúrico. Precisei colocar o 98 embaixo. Por que eu coloquei o 98 gramas de ácido sulfúrico embaixo? Porque gramas de ácido sulfúrico está em cima. Não é para produzir esta massa? Então essa massa é dada. A massa dada estando em cima, eu tenho que cancelar com gramas estando embaixo, aparecendo mol em cima. Pronto. Peguei o cipó. 1 mol. Agora eu vou pular para o lado de cá a relação molar de que 1 mol de H2SO4 vai corresponder a 0,5 mol de O2. Posso perfeitamente sair de mol de ácido sulfúrico e chegar em mol de O2. Como a pergunta é quantos litros, estamos falando de volume. Volume de um gás, oxigênio é gás, e temos que admitir CNTP, porque não tem nada falado, então automaticamente subentende-se que esteja a 0 graus e a pressão normal. Muito bem, então vamos ao último cálculo, ou melhor, último fator unitário. Não é verdade que 1 mol de oxigênio na CNTP ocupa 22,4 litros de oxigênio? É o volume ocupado por 1 mol de um gás na CNTP. Então, o mol de oxigênio sai fora e ficam litros de oxigênio. Quantos litros? Bem, temos aqui o 9,8, que vai cancelar com 98, vai sobrar 10 aqui embaixo. O 10 aqui embaixo simplifica, ou melhor, qual é o resultado? É o resultado, depois da simplificação, da multiplicação dos números de cima
que por enquanto é 9,8 vezes 0,5 vezes 22,4 dividido por 98. Muito bom. Isso vai me dar então quanto? Deixa eu fazer até o final. Eu tenho aqui de resposta o número 10. E esse número 10 eu posso simplificar por 2. Então aqui eu vou ter 5. Simplificando por 2 vou ter 11,2. E esse 5 eu corto com esse 0,5, vai me dar 10 na menos 1, certo? Bem, então em cima eu tenho 10 na menos 1 e tenho 11,2. 10 na menos 1 recua e eu vou ter a vírgula, então eu vou ter 1,12 litros de O2. Esta é a resposta. Quantos litros de O2? 1,12. Quantos litros de O2 para produzir 9,8 gramas? Que é o valor que eu encontrei na questão anterior, que veio de 0,1 mol de SO2. Então, a partir de 0,1 mol de SO2, eu vou obter, para queimar os meus óleos, 9,8 gramas. E vou consumir, para produzir aquela quantidade de ácido, 1,12 litros de O2. Química fácil. Tote ao seu dispor.